Uma pessoa, ela só consegue passar muito tempo na igreja sem mudar se ela estiver sendo orientada por falsos profetas. Porque à luz da Bíblia, a palavra de Deus, ela nos força a tomar uma atitude. Ela nos coloca, de certa forma, contra a parede mesmo. Essa é a afirmação. Quem disser que a palavra de Deus não coloca ele contra a parede para tomar uma atitude de mudar os rumos da sua vida, é porque não está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo outra palavra. Então está sendo pregado por falsos profetas. Se a palavra que você está ouvindo é uma palavra que está lhe conduzindo a buscar seus interesses, de receber um milagre, de receber uma bênção, e essa palavra não está tendo nenhum rebatimento na mudança e na transformação da sua vida, dos seus caminhos, da sua orientação junto à sociedade, da sua forma de pensar, de forma que você procure sair do pecado, essa palavra ela não é de Deus, está sendo pregada por falso profeta e infelizmente te conduzirá ao inferno. Quando a gente pega a palavra de Deus para ler, a gente vai em Lucas, capítulo de número 18, a gente vê no seu versos 22 algo que é muito interessante da gente meditar. Amém? Diz assim: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Amém? Amém? Amados, a gente pode ver a palavra que Jesus prega a esse jovem, não é uma palavra que hoje as pessoas desejam ouvir. A palavra que Jesus transmite a ele, primeiro, alerta a ele da necessidade de tomar uma condução na sua vida. Aquele jovem, se você ler o texto completo, você vai ver que ele se sente o quê? Justificado. Ele se sente apto e ele pergunta para Jesus o que lhe falta. Ele pergunta para Jesus se ele estaria apto a entrar no reino dos céus. E Jesus diz: falta-lhe uma coisa. Por que Jesus ele diz falta-lhe uma coisa? Porque Jesus ele vai olhar espiritualmente e vai ver algo que aquele jovem, que as pessoas à sua volta podiam até não enxergar, mas Jesus enxerga. Jesus ia ver no coração dele um amor pelo dinheiro. E esse amor, se você olha em 1 Timóteo, capítulo número 6, versos 10, diz que é o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Na verdade é o seguinte: existia nele a raiz de todas as espécies de males, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E aquele jovem rico, ele tinha amor pelas suas riquezas. E a palavra que Jesus libera é uma palavra confrontante, que confronta ele a mudar ou retroceder. E aquele jovem, o amor que ele tinha pelo dinheiro era tão grande que ele decide retroceder. Ele não muda as veredas. Quantos tem hoje que, se ouvisse uma palavra confrontante como a que Jesus libera na vida daquele jovem, retrocederia? Por que você acha que as igrejas estão cheias de pessoas que não querem mudar? Estão cheias de pessoas que não querem deixar o pecado, porque na condução estão falsos profetas. Porque se não tivessem falsos profetas na condução, a igreja seria santificada pela palavra. A palavra pregada não é o evangelho de Cristo Jesus. Porque se fosse o evangelho de Cristo Jesus, essas pessoas seriam confrontadas a largar o pecado ou a sair da igreja. Como aquele jovem, ele teve ali, ele foi chamado, Jesus libera para ele a seguinte palavra: vende, dá aos pobres e me segue. Ele não aceitou seguir Jesus, porque ele não aceitava abrir mão das suas riquezas. Quantas pessoas hoje na igreja, se fosse confrontada com uma palavra dessa,
ela sairia da igreja e não seguiria Jesus. Se a palavra fosse liberada da forma que tem que ser, o evangelho genuíno, muitas pessoas que hoje estão se enganando e sendo enganadas, elas deixariam as igrejas. E o grande problema é esse. Não querem pregar o evangelho, mais com medo das pessoas saírem da igreja do que qualquer uma outra coisa. Mas quando você vai ver Jesus em João, Evangelho de João, capítulo de número 6, logo aí à frente, você vai encontrar algo também interessante para a gente poder meditar. Amém? Quando você vê o versículo de número 66, diz assim, ó: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Pastor, e o que foi isso? O que aconteceu? Por que os discípulos de Jesus voltaram? Acontece aqui uma coisa muito parecida. A palavra dura foi liberada, aquela palavra que ninguém quer ouvir. Percebeu como o evangelho genuíno ele tem uma forma diferente de tratar do que as igrejas têm tratado hoje? Percebeu que quando você prega o evangelho, você, de forma, a própria palavra de Deus coloca as pessoas contra a parede para que ele decida sair do pecado ou abandonar Jesus? E observe que quando Jesus ele libera essa palavra, no versículo 53 diz assim, ó: Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beber o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando você chega no versículo 60, diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. O que é isso, pastor? Palavras duras de se ouvir. O evangelho genuíno é isso. Confronta seus interesses. Confronta o que você acredita. Confronta o que você imagina. Confronta o que você quer. Confronta as suas vontades. Confronta seus desejos. Confronta a promiscuidade da qual as pessoas não querem abrir mão. E aí eles dizem: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Em outras palavras, eles deixam claro que eles não conseguem ouvir aquilo. É uma palavra muito forte, muito dura. Por isso, lá no verso 66 vai dizer que depois daquele dia, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Por que, pastor, deixaram de segui-lo? Pura e simplesmente porque não aguentaram ouvir a palavra como ela é. Mais uma vez afirmo, se as pessoas conseguem permanecer dentro de uma igreja sem mudar suas veredas, sem sair do pecado, essas pessoas estão sendo conduzidas por falsos profetas. Eu estou vendo pessoas 10, 20 anos dentro das igrejas e não muda, continua no pecado, continua fofocando, continua falando mal do pastor, continua fazendo motim, continua sendo uma pessoa ruim de lidar com as pessoas à sua volta, sendo uma pessoa capaz de exercitar o amor no coração. Automaticamente essas pessoas, elas estão sendo conduzidas por falsos mestres. Porque se verdadeiros mestres as conduzissem, a palavra que seria liberada pela boca deles, que certamente viria do céu, e a palavra que vem do céu confronta você a deixar o pecado ou abandonar a igreja. Esses homens decidiram abandonar Jesus Cristo porque eles não suportaram ouvir aquilo que saía da boca de Jesus. O mundo não suporta ouvir o que sai da sua boca, quando o que sai da sua boca desce do céu, é o manar de Deus verdadeiro. Só ficarão aqueles que verdadeiramente são fiéis e querem um compromisso com o Senhor. Se a gente pegar essa linha
E a gente pegar aí ainda, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, voltando um pouco aí no Evangelho de João, capítulo número 3. Amém? Versos 1 e 2, diz assim, ó: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A história bem resumida é o seguinte: Nicodemos foi ter com Jesus. Que horário, pastor? À noite. Para quê? Para ninguém ver ele. Por quê? Porque ele era fariseu. Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Agora Nicodemos vira discípulo de Jesus? Não. Nicodemos segue Jesus? Não. Mas reconheceu Jesus como mestre vindo de Deus. E por que ele não seguia? Porque Nicodemos tinha benefícios junto aos fariseus, por ser fariseu, que ele perderia se ele reconhecesse Jesus. Então a palavra de Jesus podia ser até legalzinha na vida dele, mas ele sabia que confrontava ele, de forma que ele tinha que deixar tudo que ele construiu e seguir Jesus. Ele tinha que deixar a vida dele de fariseu, ele tinha que deixar os benefícios que ele tinha para seguir Jesus. E Nicodemos não estava disposto a isso. Amém? Se você vê o texto todo, como Jesus conversa com ele, Jesus conversa com ele de uma forma um pouco ríspida mesmo. Observe, leia o texto depois e veja a forma que Jesus conversa com ele. De uma forma ríspida. Você vê que é uma conversa ríspida. Jesus não dá mole para Nicodemos, porque sabe que Nicodemos não tem intenção de mudar. Primeira coisa, Nicodemos veio visitar ele à noite, com medo de que as pessoas o vissem, né, e falassem ao seu respeito. Você vai ver claramente que quando você observar aí mesmo, quando você observa no versículo 21, quando você observa no versículo 21, você vai encontrar a seguinte afirmação, o seguinte texto. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em... Olha o que ele fala no versículo 20, Jesus falando para ele: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que Nicodemos não vinha para a luz? Por que ele não abandonava? Porque ele sabia que as obras que ele praticava eram obras reprováveis. Você já viu conseguir esconder alguma coisa na luz? Então Jesus está dizendo que aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem verdadeiramente pratica a verdade não tem problema em ir para a luz, porque sabe que as obras que serão reveladas são obras em Deus. Mas quem pratica a injustiça, ele tem problema em ir para a luz. E aí é onde está o grande confronto. A pessoa, ela não consegue conviver em uma igreja que prega a verdade na mentira. Uma pessoa não consegue viver em um ambiente onde a verdade é manifesta se ela quer viver na mentira. Se ela quer viver nas trevas, ela não consegue estar exposta à luz, porque o seu pecado, as suas obras nas trevas serão reveladas. E o que elas fazem? Quando elas percebem que as obras vão ser reveladas, elas saem.
Elas não ficam, não é ninguém que bota, não precisa botar ninguém para fora, é só pregar a palavra. Que as pessoas, se tu prega a palavra de Deus como ela é, as pessoas que praticam as más obras e não querem largar, eu estou falando das que não querem largar, não é aquelas que têm o desejo de largar o pecado e precisam de ajuda, a essas você ajuda, mas tem aquelas que elas não querem abandonar o pecado. Essas terão o pecado revelado se permanecer ali. Quando ela percebe que os pecados dela vai ser revelado, porque ali a luz, ela sai, ela não permanece. Não precisa ninguém expulsar, ela mesma sai quando é pregada a palavra. Amém? Agora, quando o falso profeta está a conduzir, a pregar, o tipo de evangelho que ele prega não impõe nada disso. Por isso é que você consegue ver as pessoas dentro da igreja com a vida toda bagunçada. A pessoa na mesma hora que está na igreja está em casa largando cada nome absurdo. A pessoa na mesma hora que chega da igreja está brigando dentro de casa, falando que vai matar um ou outro. Mas por que, pastor? Porque são guiados por falsos profetas. E se elas são guiadas por verdadeiros profetas, elas não vão conseguir ficar ali muito tempo. Ainda que elas pratiquem essas obras, elas vão ser pressionadas pelo Espírito de Deus até sair dali ou se converter. Elas só têm dois caminhos. Permanecer não dá. Ou fica convertido ou sai. É isso que a palavra nos impõe. Então todo lugar em que o pecado ele consegue conviver bem, as trevas e a luz, é porque tem falso profeta no púlpito. Por aí você identifica, pelas obras, pelo aquilo que é manifesto. Amém? Amém. Ei, pastor, o negócio é sério. Mas se você pegar para observar, nunca houve essa conivência, nunca houve essa relação, nunca houve esse diálogo, nunca houve esse alinhamento, nunca houve. Nunca, em nenhum momento da história. É a primeira geração que eu vejo a igreja e o mundo estarem tão alinhavados que você não sabe separar quem é um de quem é o outro. Mas alegro-me em saber que essa geração vai ser a geração da queda dos falsos profetas. Amém. Essa geração vai ser a geração onde Deus ele vai descer o prumo, vai aprumar a sua igreja, vai preparar ela para o avivamento e vai tirar muita cabeça da frente, porque está conduzindo o povo para o inferno. Essa geração vai ser uma geração decisiva, porque essa geração ela antecede a vinda de Cristo. Ainda nessa geração Jesus ele virá, mas muita coisa ocorrerá. Tem muita gente pregando de uma forma alvoroçada, tem muita gente querendo antecipar a vinda de Jesus ao seu bel prazer, mas não vai ser. A Bíblia estabelece padrões, Jesus ele dá sinais, Jesus ele aponta sinais das suas vindas que são muito contundentes, tá? E esses sinais apontam para o que nós estamos vivendo hoje, mas ainda tem alguns eventos para acontecer. Tem gente pregando absurdamente a vinda secreta de Jesus, né? Quem tem dúvida sobre isso, assiste o vídeo no YouTube, o Violadores do Concerto, e vai saber o que a Bíblia diz a respeito. Amém? Então, para um pouco. Vamos concentrar naquilo que é a palavra de Deus, mas sabendo que se alguém está sendo conduzido por falso profeta, automaticamente esse alguém perde a chance de avançar nas coisas de Deus e possivelmente tá aí uma coisa que a gente não pode definir, porque isso só Jesus o sabe, mas possivelmente vai estar ganhando a vereda do inferno. Para resgatar essas almas é necessário a gente pregar o evangelho genuíno e deixar Deus fazer a obra. Deixar o Espírito Santo fazer a obra. Fazer a obra nos corações. Fazer a obra reposicionando
toda a orquestra, vamos dizer assim, reposicionando todo o conteúdo, eliminando o que não presta, fazendo alterações, plantando no coração a verdadeira semente, em alguns corações que estão abertos a conhecerem e buscarem ao Senhor. Mas tudo isso só poderá ser feito com a pregação da palavra. A palavra, ela tem poder, por isso que existe uma negociação hoje pesada das forças das trevas para tirar a palavra de cima dos púlpitos. E muita gente está pregando nos púlpitos e não são de Deus. Quem sabe do que eu estou falando vai ter a noção do perigo. Muita gente está pregando nos púlpitos e não são sequer de Deus. Pessoas que servem ao outro lado, mas estão pregando na igreja e instruindo a igreja de Cristo. E aí, qual é o tipo de igreja que vai ser preparada? Amém? Observem que Jesus nos ensinou a conhecer a árvore pelo fruto. Nós precisamos olhar qual tipo de fruto, ainda que ela pareça ser uma árvore boa, mas qual é o fruto que ela dá? Porque se você olha embaixo e vê um povo sofrendo, oprimido, cheio de problemas espirituais, certamente não tem Deus no negócio. Onde Jesus chega é para libertar. Amém? Eu preciso falar de outra coisa aqui só para finalizar. Tem pessoas que acham que é vitorioso e os outros é derrotado, mas não sabendo que no mundo espiritual eles são derrotados, porque são conduzidos por falso profeta, servo de Satanás. Então precisa reconduzir as suas veredas, precisa se converter, precisa encontrar o verdadeiro caminho de Cristo. Porque o fato de você pertencer a uma grande organização não quer dizer que aquela organização seja de Deus. A maioria das grandes organizações, infelizmente, não são conduzidas por Deus e tem nas suas cabeças falsos profetas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fica essa palavra no coração.